Eu acho que aqueles movimentos gigantes de placas tectônicas que são muito conflituosas e causam terremotos, eu acho que essas grandes movimentações, acho que já foram. O que me tirou o sono? Depois do governo destruir a âncora fiscal, ele veio a destruir a âncora monetária. Infelizmente, o melhor que a gente pode esperar é permanecer medíocre. Olá pessoal, seja muito bem-vindo à primeira de várias entrevistas especiais que o Market Makers está fazendo aqui no LAIC, o Latin American Investment Conference, evento anual do Credit Suisse, que fomos convidados para poder conversar com os gestores, economistas das assets que estão aqui presentes no evento e vamos trazer um pouquinho das principais ideias que eles estão trazendo aqui nesse evento. Estamos aqui num luxuoso hotel de São Paulo, aqui à vista atrás, pessoal aqui presente no evento, e o nosso primeiro convidado, o Daniel Leissenring, economista-chefe da Verde Asset, já esteve com a gente em outras oportunidades, vai falar com a gente sobre cenário para 2023. O nosso papo no final do ano passado não foi muito otimista, Daniel, quero saber se mudou um pouquinho sua cabeça. E Renato Santiago aqui comigo presente para ajudar. Bacana esse camarote, né? Pô, da hora, hein? Subimos de... Aonde nós chegou. Aonde nós chegou, isso. Maravilha. Bom, Daniel, obrigado pela presença aqui. A gente conversou, foi entre o primeiro e o segundo turno das eleições ou foi depois do segundo turno? Não, foi logo antes do segundo turno. Foi logo antes do segundo turno, é verdade. Você estava com uma visão preocupada para o Brasil, né, com a eventual vitória do Lula e tudo mais. Eu acho que o mercado foi na direção do que você pensava naquela época. Então, será que agora você está pendulando mais para o centro? Como é que está seu cenário econômico aí para o Brasil nesses primeiros pouco mais de 30 dias de Lula? Maravilha. Salomão, Renatão, sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora vocês estão ficando realmente muito luxuosos. Está se vestindo melhor. Estão se vestindo bem melhor. Aqui eu botei até um terno aqui em homenagem aqui à participação. Assim, eu acho que todo mundo tinha uma certa imagem do que poderia ser o governo Lula, poderia ser um governo, digamos, mais de centro, em linha com, digamos, os apoios que ele foi colhendo ao longo da campanha. E existia uma outra imagem, que era a minha, do tipo assim, um governo petista mais puro sangue, assim, do tipo, não, a agenda é agenda petista. E a gente está, de fato, para uma agenda petista, né? Nesse contexto, eu acho assim, vai ser muito difícil alguém ter uma visão muito otimista, né, sobre o mercado. Então, teve uma convergência enorme daquelas pessoas que imaginavam que podia ser um governo mais de centro, foram frustradas, e todo mundo meio que agora está numa visão bem consensual de que as coisas são ruins e elas vão ficar ainda pior, né? Então, eu acho que não tem muito alento no que você poderia esperar do ponto de vista desse próximo governo. Assim, de novo, assim, independente de questões ideológicas, é uma questão mais objetiva, concreta. Assim, quais são as reformas que vão fazer o Brasil se integrar mais ao mundo, crescer produtividade, ser um ambiente mais competitivo, em que a renda per capita possa deslanchar, que você crie mais oportunidades, você retire, né, boa parte dos problemas de fazer um negócio no Brasil. Então, sobre essas métricas concretas, eu acho que há pouco espaço para a gente melhorar de fato. Tá? Então, mas a gente teve uma convergência enorme, né, dos analistas para esse campo. Então, a questão agora... Do centro para o pessimismo, você diz. Isso. Então, agora que a questão tem, assim, tá bom, melhorar a gente não vai, né? Então agora que está tateando assim, ok, quanto que a gente piora, né? Então vai piorar muito, vai ser um desastre muito rápido, a gente vai reeditar o governo Dilma, que foi a pior recessão da história do Brasil desde que os dados são coletados, começou em 1901, a série histórica de dados de atividade no Brasil, o governo Dilma teve a pior recessão da história do país, ponto final. Nunca antes na história do país a gente teve uma recessão do tamanho daquela. Agora a questão é, a gente vai voltar para lá ou não vai voltar para lá? Aí eu tô menos inclinado a achar que vai ser uma catástrofe muito rápido, né? Eu acho que a gente vai comprando tempo com coisas, né? Vão conseguir uma arrecadaçãozinha ali, uma colar, vamos fazendo esse tipo de coisa para evitar um problema mais concreto no curto prazo. Então, eu tô pendulando. Tá, né? Você continua pessimista, mas não catastroficamente pessimista. Talvez a gente seja medíocre por muito mais tempo. Eu acho que, infelizmente, o melhor que a gente pode esperar é permanecer medíocre. Então, se você acha que a gente vai permanecer medíocre, eu acho que hoje o mercado te colocaria como um otimista.
Tá certo? Então eu estou meio que nessa categoria, assim. Eu acho que o Brasil, se a gente começa a melhorar muito, eu acho que aparece alguma ideia mirabolante que vai piorar. Só que se a gente começa a piorar muito, eu acho que vai aparecer algum tipo de correção de rota. Então a gente fica nessa mediocridade num intervalo, né? Nem sempre a gente é tão ruim quanto a gente acha que é, e nem sempre é tão bom quanto o mercado pode parecer que é. Fica nesse range, né? Essas coisas pioram muito, acho que o governo dá uma assustada, toma um pouco de jeito. Se a gente melhora muito, aí o governo não se assusta, começa a ter ideia ruim. A gente até entrevistou recentemente o Samuel Pessoa, ele falou mais ou menos nessa linha de... Eu ouvi, é excelente a o entrevista. Samuel é um cara Fantástico. muito bom, né? Tecnicamente trouxe vários dados super legais ali. Ele falou, né? O Lula, ele tem sorte, né? Ele teve sorte na primeira gestão dele, pode ter sorte agora de novo. O problema de ter sorte é, caso a gente tenha uma arrecadação muito grande, o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? Importar benefícios e colocar aqui dentro, né? Mau gasto, mau uso desse dinheiro. Mas você sabe que eu, como ele, prefiro que a gente tenha sorte até azar. Então, é melhor ter sorte. Ele até brincou, eu torço todo dia para o presidente do meu país ter sorte. Isso com certeza. Ô, Daniel, agora olhando, não tanto para dentro, né, mas olhando para fora, a gente também ouve bastante uma narrativa de que o Brasil, o brasileiro tá com essa visão catastrófica, né, pro Brasil, mas que os gringos, eles não enxergam isso tão mal, porque o gringo olha para o Brasil como um emergente, e o emergente é sempre isso mesmo, né? É essa bagunça constante. Como é que você acha que isso pode mudar o seu cenário, ou isso é relevante? Porque o gringo não tem uma exposição tão grande, né, a Brasil. Então, se o gringo está achando que vai melhorar, mas também o dinheiro que ele pode trazer não é tão grande assim, né? Bom, como é que isso pode afetar esse seu cenário aí, uma presença maior de gringos, ou eles estão mal informados? O gringo tem essa história de bater a nossa carteira sempre, né? Eles vêm, compram os negócios na pechincha, e depois, quando o brasileiro percebe, vai comprar bem mais caro, já foi, né? O gringo bateu a nossa carteira já muitas vezes. Então eu não tenho tanto assim desdém pelo gringo, não. Acho que a inteligência lá é grande. Agora, eu diria assim, o que pode mudar no mundo hoje, né? A gente veio de 3 anos, né, que a gente teve, sei lá, o Luiz que fala, né, 3 Black Swans, assim, que ninguém esperava, né? Vem Covid, depois vem esse processo inflacionário medonho pelo qual a gente passou, depois guerra Rússia e Ucrânia, assim, 3 coisas que, assim, se alguém chutasse algo remotamente parecido com isso há 3 anos atrás, ia ser taxado de louco e internado instantaneamente, né? E agora os mercados deram uma reacomodação incrível, né? Assim, você pega as taxas de juros americanas já subiram muito, na Europa já subiram bem, não subiram tanto, mas subiram bem. No Reino Unido, o mundo emergente inteiro subiu muito juros, né? Você vê o Chile, a taxa que está hoje, Colômbia, Peru, você vê a América Latina como um todo. Então, assim, eu acho que aqueles movimentos gigantes de placas tectônicas que são muito conflituosas e causam terremotos, eu acho que essas grandes movimentações, acho que já foram, né? Então agora a gente está ali para olhar onde que tem as oportunidades, né? E daí o Brasil tem uma oportunidade, assim, para o gringo, né? As empresas têm empresas baratas, tem uma renda fixa que paga quase 14% ao ano, juro real aqui para, né, a B50 paga 6,5% de juro real ao ano para mais 40 anos. Então, assim, tem oportunidades, você tem juro, você tem, digamos, alternativas de você alocar o seu capital, e você vai ter um bom retorno. Tem risco, mas tem um bom retorno. Então, assim, acho que agora a gente está numa situação um pouco melhor do que a gente estava no ano passado. Para o Brasil, o dólar, né, acho que depois dessa reprecificação enorme do dólar, o dólar segue sendo as moedas mais fortes dos últimos 20 ou 40 anos. Tem espaço para o dólar gradualmente perdendo um pouco dessa força, né? Tem um amigo que diz, eu adoro a expressão, o dólar estava um pouco fazendo hora extra, né? Tá forte demais há muito tempo. Eu acho que esse excepcionalismo americano, ao longo do tempo, reduz, e que é um bom negócio para mercados emergentes. Mercados emergentes tendem a ir melhor quando o dólar está se desvalorizando, ou ainda que gradualmente, ou estável, ou desvalorizando. Então, acho que a gente está passando um pouco por esse período, né? Janeiro foi um mês enorme desse tipo de, né, reacomodação, mas acho que ao longo do ano, acho que tem mais para vir. Então, nesse contexto, o cenário global é muito bom para o Brasil, muito bom para emergentes. A gente poderia estar indo bem melhor, obviamente, né, se a gente não estivesse flertando
toda hora com algum tipo de lambança fiscal, com algum tipo, né, de bravata contra os mercados, esse nós e eles, do tipo assim, a Faria Lima quer colocar a sociedade brasileira de joelhos, essa coisa meio, né, boba de conflito que não ajuda o país, mas sempre coloca uma dúvida sobre as reais intenções de populismo, etc. E tal. A gente poderia estar indo muito melhor do que a gente está hoje. Né? Mas isso diz assim, tem oportunidades, né? Não só aqui, tem oportunidades em um bocado de outros lugares. Eu acho que o ano tende a ser, pelo menos o que vem de fora para o Brasil, é muito melhor do que os últimos 3 anos, sem a menor dúvida. Daniel, o que te tira o sono ou poderia tirar seu sono diante do cenário que você enxerga, né? Você falou que se a gente continuar medíocre seria bom. Então, o que pode acontecer que tornaria a gente abaixo da mediocridade? Pioraria muito o cenário. Você tem mapeado isso aí? Pode ser no Brasil ou até fora do Brasil. Sim, não, acho que falando especificamente do Brasil, que eu acho que é o tema mais relevante, né? O Brasil, no governo Dilma, começou ainda no governo Lula, uma catástrofe fiscal que resultou naquela recessão, uma depressão econômica e desemprego, etc. Né? E daí, como resposta a isso, veio o governo Temer, que criou um mecanismo do teto dos gastos, que deu uma certa disciplina e criou uma âncora fiscal no país que há muito a gente não tinha. Essa âncora ela foi sendo vilipendiada ao longo dos anos do Paulo Guedes, no final populista horroroso, e abandonada, né, em definitivo por esse governo novo. Né? A gente perdeu total a âncora fiscal. Né? E nosso benefício também, no governo Temer, a gente aprovou, né, caminhou na aprovação da independência do Banco Central, veio depois, mas a gente tem aqui um Banco Central autônomo. Então, assim, a gente não tem uma âncora fiscal nenhuma, a gente está por vir aí esse novo framework que ninguém sabe o que virá, ninguém tem muita grande expectativa de que vai vir um negócio muito brilhante, e não tem nenhuma âncora fiscal, mas tem uma âncora monetária muito clara. Você tem um Banco Central autônomo, que tem um regime de metas estabelecido, então a meta específica tem o Copom claramente muito compenetrado para fazer valer a meta de inflação. Então, o que me tira o sono é, depois do governo destruir a âncora fiscal, ele vem a destruir a âncora monetária, que é acabar, direta ou indiretamente, com a independência do banco e destruir o regime de metas. Você começa a destruir o regime de metas falando que você vai, por exemplo, aumentar a meta de inflação. Claro, óbvia mensagem para todos que observam a cena econômica no Brasil que você quer aumentar a meta de inflação porque você quer mais inflação. É só isso. É o sinal claro e inequívoco de que você almeja ter mais inflação e não menos. Então, é um sinal de leniência óbvio. Então, esse é o primeiro red flag que, para mim, se fizer, vai ser um dos maiores erros de política econômica que a gente já teve no país. Começa com a meta, mas não termina lá. Tem as próprias indicações para o Banco Central. Se a gente vai começar a colocar gente no Banco Central que vem com um espírito conflituoso de causar alguma coisa para cortar juros, para, no fundo, desvirtuar o Banco Central do seu propósito, que é a estabilidade de preços, aí você começa, né, a perder a âncora que falta, a única âncora que resta, no Brasil, que é a monetária. Se a gente não tem âncora fiscal, e a gente vai destruir a âncora monetária, tanto aumentando meta quanto substituindo erroneamente os diretores do Banco Central, a gente cai numa rota típica de Venezuela, Argentina, que assim, aí não tem mais nenhuma coisa que segura os valores, né, financeiros no Brasil. E quando você fala indiretamente, seria o Banco Central pode continuar autônomo, Roberto Campos Neto pode continuar lá, só que só de você subir a meta de inflação, você meio que já desarranja o caminho de atuação do Banco Central, né? Acho que você começa aí, né, dando um sinal claro de que a mensagem que vem do governo é a gente quer mais inflação. Então, obviamente que as expectativas de inflação, elas não vão ficar na meta, elas vão começar a subir muito acima da meta, porque é a sinalização que vem do governo. E daí, diante desse fato, o Banco Central ainda independente, autônomo, vai falar assim, poxa, as expectativas da inflação estão subindo, né? Eu vou ter que subir juros apesar da meta estar mais alta. É justamente o inverso do que as pessoas imaginam, que vou subir a meta, então vou conseguir cair juros, né? Ao subir a meta é um sinal inequívoco, assim, eu quero mais inflação. E daí as expectativas de inflação vão começar acima da meta, como foi nos anos Dilma.
as expectativas de inflação elas eram 1 ponto percentual, pelo menos, acima do centro da meta, né? E daí o Banco Central se vê numa situação de ter que subir juros a despeito da atividade fraca e uma meta maior. E daí vai começar a ter ainda muito mais crítica, muito mais pesada a atuação do Banco Central. E daí cresce a ideia de que, vou substituir então os diretores por um cara que lá na frente vai ser o presidente, mas já desde agora vai começar a votar por cair juros, por começar a fazer algum tipo de artimanha que no final das contas acaba com a autonomia de facto, ainda não com que a de jure vai estar lá, mas a de facto foi pro vinagre. Então assim, o que me tira o sono do Brasil é a gente flertar com essa história de acabar com a única âncora que nos resta, que é a âncora monetária. Isso me tira o sono. Agora, já que a gente está falando da qualidade do seu sono, o que poderia te fazer dormir melhor daqui para frente? Porque tudo isso que foi falado, que o governo vem falando, que foi nesse mês de janeiro, né? Que a gente não tinha um congresso ainda, né? Agora o congresso vai tá assumindo hoje, e a gente tem também uma expectativa de uma reforma tributária que possa vir a acontecer, que parece que é a que mais está engatilhada. Alguma dessas coisas poderia fazer você dormir melhor? E se não for alguma delas, qual seria? Assim, de novo, o que me tira o sono é o negócio do arcabouço monetário. Então, qualquer coisa que venha reforçar o arcabouço monetário como ele é hoje, a âncora, por exemplo, alguma que o ministro da Fazenda chega e fala assim, para mim não adianta vir o secretário de Política Econômica aqui na LAIC e falar assim, não há estudos ainda sobre elevar a meta. Está implícito ali que haverá estudos para elevar a meta, tá certo? Pois eu que sou pessimista, né? Não, mas é o que claro, está implícito. claro. Se não há estudos ainda, é porque haverá estudos para elevar a meta. Então, para mim, isso é muito pouco reconfortante. Eu não sei se ele está passando essa mensagem como deixa eu te dar um conforto aqui para as pessoas do mercado, assim, não há estudos para aumentar a meta, né? E eu leio assim, então haverá estudos para aumentar a meta. Então, acho que a comunicação tem que ser assim, se de fato não há estudos porque não existe a intenção de aumentar a meta, que seja explícito, assim, não há nenhuma intenção de aumentar a meta, a gente vai manter a meta, tá certo? Não tem por que te revisar a meta. Acho que é uma comunicação muito diferente que daria um conforto de que a âncora monetária não está sendo destruída, tá certo? A nomeação de um cara bom na vaga do Bruno Serra, que está saindo agora no final de fevereiro, também reforçaria a ideia de que a âncora monetária vai estar estável. Então esses dois pontos me fariam dormir melhor. A reforma tributária, por outro lado, também. Assim, o Brasil é um manicômio tributário. Isso aqui é uma maluquice, começar, né, por todas as questões da guerra fiscal, todo o contencioso que existe tributário no PIS e no COFINS, no ICMS, é tudo uma zona, tá certo? Então, se a gente começar a ter convicção de que a gente vai aprovar uma reforma dessa, eu acho que esse é o único e inequívoco fato que pode vir a melhorar o ambiente institucional brasileiro desse governo. Todo o resto eu tenho dúvidas, né? Agora, a PEC 45, se de fato for aprovada, é um ganho institucional muito grande para o país. Eu gosto da PEC, ela tem um conflito distributivo muito grande, ela tem um conflito federativo muito grande, ela não é uma forma fácil de ser passada, mas, enfim, se ela for aprovada, né, que não seja na sua versão original, eu acho que é motivo para comemoração. Então, esses fatores, né, eu acho que... E por último, né, eu sei que eu falo demais, mas você tem que me segurar aqui. A gente está aqui para te ouvir. Eu acho assim, tem essa visão do mercado de que o Haddad, que representa, digamos, a ala mais moderada do governo do PT, em conflito com uma ala política, tem perdido todas as batalhas, né? Então, a percepção geral é assim, o Lula é o expoente da ala política e está impondo ao Haddad derrotas subsequentes, tá certo? E o mercado olha e fala assim, então tá bom, já entendi, o Haddad não vai ganhar nenhuma disputa, né, no governo, porque vai ter sempre alguém da ala política para sabotar ou para vetar, e o Lula vai ter sempre, né, ficar de acordo com a ala política, porque ele é o cara mais, né, importante da ala política. O que me deixaria, né, com sono um pouco melhor, se o Haddad ganhasse uma, tá certo? Se o Lula chegasse e tivesse uma decisão dele que custasse capital político, tá? Não adianta ser uma decisão boba, do tipo mudar nome de rua, isso não tem efeito, mas se tivesse uma decisão que custasse capital político do Lula para bancar uma decisão da Haddad, eu acho que isso faria as pessoas olhassem, esse é um governo, na verdade, é um governo dual,
tem uma parte mais moderada, tem uma parte mais maluca, e a gente vai oscilar uma e outra. Porque hoje é só na área política. Aquele pragmatismo que sonhavam pode ter uma leve dose ali, né? Uma leve dose. Não é o pragmatismo, né, do Palocci, Meirelles contra, sei lá, a ala política de então, mas é um pragmatismo de Haddad contra, sei lá, a ala política. Né? Não vou falar nomes, mas a ala política tem ganhado todas. Né? Então, se a gente restaurar um certo equilíbrio do pragmatismo desse governo mais dual, eu acho que é uma visão mais moderada, porque claramente o Haddad parece estar imbuído de um sentimento de moderação. Me parece fidedigno. Tá certo? Acho que tem uma boa intenção. Tem sido uma surpresa no meio de tudo isso, tem sido uma surpresa. Está sendo mais fiscalista do que o mercadante, a Glaze. Eu até fui reticente de falar positiva, né? Mas talvez não era o que o mercado esperava. No lado bom. Positivo, a gente tem uma certa dificuldade de pronunciar. Mas é relativo. Mas do ponto de vista relativo, né, aquilo que não é uma catástrofe é melhor, né? Bom, quero agradecer a presença do Daniel Lachsenring, economista-chefe da Verde. Obrigado pelo papo. E, bom, o Market Maker está sempre aberto para falar contigo. Excelente, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que venha uma ocasião que a gente tenha pontos mais positivos para serem tratados para a gente aqui. Acho que vai demorar, mas tudo bem, Daniel. Valeu. Valeu, Renatão. Obrigado a todo mundo que acompanhou.